Muito bem, pessoal, nós estamos de volta e eu sou o pastor Leandro Silva e esse é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez juntos nesta programação e hoje vamos falar de uma grande batalha que enfrentamos, durante 2 anos e meio. Agora, no início do ano, nós tivemos aí a constatação de que pela Organização Mundial da Saúde, a pandemia ela acabou. Hoje, no programa, nós vamos falar um pouquinho da história do Valmir, que enfrentou problemas com a Covid-19. E nós sabemos ali que muitas pessoas, infelizmente, partiram até prematuramente. Muitas pessoas enfrentaram problemas com a Covid-19. E nós sabemos que aqueles que conseguiram vencer, inclusive, Deus usou bastante o missionário R.R. Soares, na época, com o SOS da Fé, trazendo uma palavra de esperança, trazendo uma palavra de fortalecimento e sempre no horário nobre, as pessoas ligavam a sua TV e para poder assistir aquela palavra, para poder, através daquela mensagem, o próprio Deus tirar todo o medo, vamos dizer assim, porque muitas pessoas realmente tinham perdido a esperança, estavam amedrontados, não sabiam o que seria do futuro. Mas é importante nós entendermos, hoje nós vamos falar do Valmir e como Deus, ele fez na vida do Valmir. E hoje, muitas pessoas, infelizmente, mesmo tendo passado a pandemia, muitas pessoas ainda enfrentam sequelas da Covid-19. Mas eu quero aqui compartilhar um pouquinho da história do Valmir e ao longo do programa nós vamos falar um pouquinho mais. Prestem atenção. Em julho de 2021, Valmir pega Covid-19 e precisa ser internado às pressas com 80% dos pulmões comprometidos. Fui encaminhada para o hospital que tem que ser entubado. Podia ver ele por vídeo. Eu saí com fé de casa já para que eu ia voltar. Desde o dia que ele foi entubado, ele disse para mim, eu não vou morrer, eu vou voltar. O meu caso era muito sério, Tava com 80% quase do pulmão já detonado. Cada dia nós tínhamos notícias diferentes. Tinha dias que eram boas, tinha dias que não eram boas. Olha aí, tá vendo? E nós vemos ali pela foto que o Valmir emagreceu bastante, enfim, nós sabemos, que foi uma doença violenta e que, infelizmente, como já havíamos falado, levou muita gente a óbito. Mas eu quero também aqui, rapidamente com você, prestar atenção um pouquinho nessa reportagem e a gente vai falar um pouquinho mais do assunto logo em seguida. Prestem atenção. É uma doença respiratória causada pelo coronavírus. Tem uma rápida transmissão. Ela pode acontecer por contato, gotículas e aerosol. Dor de garganta, tosse e febre são alguns dos principais sintomas. Idosos, gestantes, diabéticos e imunossupressores são alguns dos integrantes do grupo de risco. Segundo dados do governo, 37 milhões de brasileiros já contraíram a doença e 704 mil faleceram até julho de 2023. Muita gente, Muita gente. Isso no Brasil. Ao redor do mundo aí foram milhões de pessoas, infelizmente. E o contágio, posso dizer que essa praga, e o contágio disso é muito, muito rápido e uma pessoa passando para outra, aquela coisa toda. Enfim, nós tivemos isso bem próximo, convivemos, tivemos aí isso bem perto de nós. Tivemos pessoas queridas partindo, infelizmente. Mas nós vimos aqui, pelo menos inicialmente, como o Valmir, ele teve essa confiança em Deus. Quando ele foi para o hospital, ele disse para a esposa, eu não vou morrer. Olha que coisa. É muita confiança, Uma confiança em Deus plena. Uma confiança que todos nós precisamos ter no nosso Deus. Por quê, pastor? Se eu não confiar em Deus, eu vou confiar em quem? Ah, pastor, eu posso confiar no médico. Claro, você pode pôr essa confiança sim, mas a minha confiança mesmo vem
do Senhor. A Bíblia chega a dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É um exemplo, né? Até mesmo do que o Valmir, ele nos deu, de que quando ele estava indo para o hospital, ele disse, eu não vou morrer. Glória a Deus por isso, né? Mas presta atenção aqui nesta palavra médica e o que o doutor ele vai falar um pouquinho aqui, depois nós voltamos. Presta atenção. Covid-19 é uma afecção, uma doença contagiosa, tá? Transmitida por um vírus chamado coronavírus. Os sintomas principais seriam a febre alta, tosse, dores musculares, prostração, tá ok? E a síndrome respiratória aguda grave. Agora, 5% evolui para uma forma grave até o óbito. Muitos morreram por insuficiência respiratória aguda. Com relação ao tratamento desses pacientes, é a observação. Eles começaram a prescrever cloroquina e ivermectina, dizendo que dão bons resultados para a Covid. Pura balela. A vacinação, ela é o instrumento que nós temos para formar anticorpo no organismo, para que os pacientes se tornem resistentes ao contato com o vírus, tá? É o único tratamento, é a vacina. Muito bem, doutor Orlando, né? O doutor Orlando nos trouxe aqui orientações importantíssimas, né? Então, o doutor chegou a dizer que essa insuficiência respiratória, né, foi a causa de grande parte aí dos óbitos, né? Então, você vê que o ataque realmente é na área, né, respiratória. As pessoas tinham mais dificuldade ali na área respiratória. Por isso, eram levadas ao entubamento, né? Muitas pessoas que iam para o hospital chegavam lá naquele momento crítico de serem entubadas. E era né, era a última coisa que deveria ser feita, se não houvesse outra coisa a fazer, era ser entubado. Inclusive, nós temos também um testemunho fortíssimo, né, do nosso querido amigo pastor Tiago Pérez, que Deus, né, deu a ele uma grande vitória. Deus possa abençoar. Um grande abraço para o senhor, pastor Tiago Pérez, mas o seu testemunho também serve para nós aí de exemplo, né? Porque o pastor Tiago Pérez, ele teve ali, de fato, ele foi até entubado, mas Deus foi lá e o resgatou. Assim como nós estamos vendo também a história do Valmir, né? O Valmir, com toda essa confiança, manteve-se firme ali no nosso Deus. Inclusive, eu quero aqui agora, né, que você preste atenção no discorrer aí dessa história, né, do que Deus fez aí, como Deus começou a agir ali na vida do Valmir. Preste atenção. A minha pressão ficou 6,7, daí não tinha mais saída para mim, os médicos estavam apavorados. Cheio de aparelhos, não dava para dizer que era ele, né? Então era muito triste. Daí eu não sabia de nada mais, né? Depois que fui entubado. E eu supliquei a volta dele, digo, Deus, não deixe levar ele. Após 5 dias entubado, Valmir começa a respirar sem os aparelhos. Neste momento, ele trava uma batalha. Descobre que está com trombose. Ele teve trombose numa perna. Entre o coração e o pulmão também teve trombose, né? Podia ir a óbito, né? Tive muito sangramento, vomitava sangue, bolas de sangue grande. Não podia muito ficar deitado, não podia muito ficar sentado. Tomando tudo pela sonda, né? Não conseguia me alimentar. A gente pedia muita oração. Sempre ele assistia, né, o R.R. Soares, ele sempre teve muita fé. Isso aí. Com essa fé, né, nós temos a certeza que Deus operou de uma forma poderosa. Até porque olha o estado, né? Olha como o Valmir ele ficou vomitando sangue. Ele não podia ficar nem deitado, não podia ficar sentado. Uma batalha muito grande. Isso é uma coisa fora de série, tá? Então, o Valmir enfrentou realmente, ele andou pelo Vale da Sombra da Morte. Eu queria agora assistir junto com vocês o Casos Curiosos com o nosso amigo Anderson. Presta atenção aqui.
Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre a pandemia da Covid-19. Você sabia que muitos estão investigando e até deduzindo que a origem desse vírus veio de animais selvagens? Tudo porque no local onde o vírus surgiu, em Wuhan, na China, havia a presença de alguns animais no mercado popular. Fizeram vários testes e perceberam que há alguns fragmentos da Covid-19 nesses animais selvagens. Nenhum exame foi definitivo. Contudo, os virologistas alegam que quando descobrir de onde veio, vai ser mais fácil entender tudo o que aconteceu. Curioso, não? Muito curioso, Anderson, muito curioso mesmo, né? São especulações, né? E até se descobrir realmente de onde veio, de repente isso aí vai demorar bastante, né? Ainda vamos ter aí muitos e muitos anos de estudo. Mas eu quero, né, que você entenda uma coisa, né? Independente de onde surgiu essa doença, de como ela foi criada, ou se foi criada, se não foi, de onde ela veio, se foi do animal, se não foi. Uma coisa a gente tem que concordar, né? Que é algo maligno, né? É algo que de fato aconteceu para que viesse uma destruição em massa, muito maior até do que o que nós vimos. Mas Deus, como sempre, né? Com seu poder, Ele interviu, salvando, libertando, curando muitas pessoas. Nós falamos aqui do testemunho do pastor Tiago, estamos vendo o testemunho do Valmir, né? Temos testemunho de muitas outras pessoas, né? Que Deus, Ele levantou realmente do leito de morte. E a Covid, né, para algumas pessoas, talvez foi apenas algo bem leve, como um resfriado bem leve, mas para outras foi algo mais bruto, né? Mais brutal, e levando as pessoas a estarem face a face com a morte. E para ambos, né? Tanto aquele que teve um resfriado bem mais brando, quanto aqueles que enfrentaram problemas maiores, nós vamos ver sempre a mão de Deus, né, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu quero aqui, né, ver como terminou, né, a história do Valmir, e nós voltamos já. Presta atenção. O casal usa fé. Valmir reage bem ao tratamento, vence a Covid e a trombose. Após 30 dias internado, ele vai para casa, mas lá ele ainda enfrenta a luta contra as sequelas. Depois de 30 dias, eu saí do hospital, né? Não conseguia nem andar sozinho. Não tinha forças nem para fazer qualquer coisa. Minha esposa tinha que estar me ajudando. Ele não falava, ele não se alimentava, então ele foi tudo aprendendo aos poucos. Eu tentava ficar de pé, mas não conseguia. Eu sempre me ajoelhava e orava muito. Pegava na minha mão e a gente orando, pedindo para Deus, né? A gente orava junto, tomava do copo com água. Escutamos o programa do R. Soares, daí fui recuperando com a fé, né? Orando em casa, escutando os programas. E Deus atende ao clamor do casal. Em menos de 3 meses, Valmir retoma as atividades normalmente, livre de qualquer sequela. E os primeiros passos eu fui vir para a igreja, né? Agradecer a Deus. As coisas que eu não podia fazer com o médico, disse que eu não podia fazer força, eu já nem sinto mais, já estou fazendo força, né? Deu a volta por cima. Hoje meu marido, graças a Deus, trabalha normalmente, caminha sem ajuda. Eu trabalho com um serviço pesado. Antes tinha que alguém estar me equilibrando, né? A gente se batizou, né, na igreja, eu e ele. Graças a Deus eu estou aqui. E agora só seguir Jesus, né? Não tem outra coisa. Hoje nossa vida é só alegria e só vitória, graças a Deus. Deus é a nossa vida, é só agradecer, né? Muito, muito. Jesus é tudo para mim. E peço para todo mundo ter confiança em Deus. Porque sem Deus a gente não é nada. Glória a Deus, Valmir. Que testemunho lindo, maravilhoso. Não tem como a gente não se alegrar, não se emocionar vendo um testemunho como esse. Pessoal, deixa eu comentar aqui rapidinho com você. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra,
e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Meu Deus, coisa linda. Porque foi esse fôlego de vida que Deus soprou na narina do homem, nas nossas narinas, que nos sustentou. Ah, mas pastor, e aqueles que não conseguiram, aqueles que partiram, então eles não tinham? É claro que tinham. Mas deixa eu te falar uma coisa, A gente tem essa compreensão, a gente tem esse entendimento, que foi soprado em nós, né, esse fôlego de vida, foi soprado em nós, né, Deus soprou no nariz do Adão, né, que hoje todos nós, né, somos filhos, né, de Adão, viemos dele, mas todos nós temos esse fôlego, e é esse fôlego que tem nos sustentado, é esse fôlego de vida, inclusive, que o salmista diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós estamos louvando a Deus. Inclusive, Valmir, você precisou desse fôlego quando o pastor te batizou nas águas. Lindo, né? Lindo. Muito lindo mesmo. Por quê? Porque Deus, né, Ele mostrou a sua onipotência, né? Ele mostrou que Ele é capaz de fazer, né, o que talvez o remédio não conseguiria, né? Não que a medicina não pudesse, pelo contrário, a medicina ajudou bastante, a ciência ajudou bastante, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Foi o que Deus fez na vida do Valmir. Pessoal, eu quero com você agora orar, tá bom? Quero fazer uma oração e depois eu dou as considerações finais, tá bom? Aqui junto comigo está o copo com água e eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor entre no sistema respiratório dessas pessoas, e não só no sistema respiratório, mas que o Senhor haja em qualquer área da vida desta pessoa que ela tenha enfrentado dificuldades. Meu Deus, em nome de Jesus, que o mesmo poder que alcançou a vida do Valmir, alcance a vida desta pessoa que me assiste agora, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos e Te agradecemos. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas deixa eu falar para você, eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Comprido, que fica na Rua Campos da Paz, número 204. Temos cultos às segundas, 8 e 19 horas, quarta e sexta-feira, 8, 15 e 19, e no domingo, às 8 e às 17 horas. Pessoal, um grande abraço para vocês e nós vamos ficar aqui com uma canção bem bonita, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais. Acontecer quando a minha alma grita, quando será que vai se cumprir? Eu sei que não devia estar perguntando, eu sei que estás trabalhando, mas esse tempo a cada dia me corrói um pouco mais. E como se não bastasse, palavras têm vindo de encontro a mim, dizendo que eu não sou capaz, que não tenho jeito mais, que esse sonho é grande demais. Filho, já que me perguntou, também quero perguntar: quando foi que eu menti pra ti?